Olá, o objetivo deste tutorial é demonstrar o uso da ferramenta Experimenter. Tá? O Experimenter no geral é uma ferramenta utilizada para montar, para fazer análise de diferentes cenários e posteriormente uma comparação direta entre esses cenários. Tá? Nesse caso nós temos um modelo bastante simples aqui, composto basicamente por uma chegada, representada pelo source, uma fila, que é um queue, 3 equipamentos de processamento, que são 3 processors, e uma saída. Entre o queue e os equipamentos, nós temos aqui um operador que é responsável simplesmente por realizar a tarefa de pegar o item no buffer, na fila, e levar esses itens até o centro de processamento, até os equipamentos. Tá? Esse tutorial ele foi montado com base nos tutoriais anteriores, então toda a lógica aqui de modelagem, de conexão dos objetos está presente nos tutoriais anteriores. E apenas para relembrar, o dispatcher aqui, nesse caso ele é uma peça crucial. Ele é usado sempre que eu tenho um time, mais que um operador, ou mais que vários aí, task executors, para executarem a mesma tarefa. Então ele serve como um líder dessa equipe toda. Nesse caso nós temos apenas um, mas a ideia é exatamente fazer o dimensionamento dessa mão de obra, porque se nós rodarmos a simulação, percebe-se aqui que os equipamentos eles estão ficando bastante tempo ociosos, enquanto o operador ele não está parando de trabalhar. Então tá claro nessa situação aqui que essa mão de obra está subdimensionada, e a ideia do uso do Experimenter nesse caso é exatamente identificar aí o dimensionamento ideal dessa mão de obra. Para acesso ao Experimenter, basta clicar aqui na aba Statistics, escolher a opção Experimenter. Nessa primeira aba é onde nós definiremos as variáveis que serão alteradas em cada cenário. Então no nosso caso aqui será o número de operadores. Então eu poderia ter várias outras variáveis, tá? Apenas alterando esse número aqui, Experiment Variables. Então eu poderia alterar, por exemplo, o número de operadores, velocidade dos operadores, número de equipamentos e assim vai. No caso eu quero alterar apenas aqui o número de operadores e eu quero simular aí 4 cenários distintos. Então no primeiro cenário eu quero apenas com um operador, que é o cenário que a gente está agora. No segundo cenário com 2 operadores, terceiro com 3 e no quarto cenário com 4 operadores. Para isso, eu dou um clique aqui em cima dessa célula, clico no botão Choose para ele me permitir escolher aí os operadores. Escolho aqui a opção Number of Task Executors, que são os números de executadores de tarefas. E ele me pergunta também qual é o líder desses operadores. Então, como eu comentei antes, no nosso caso aqui é o dispatcher, que a gente só tem um também. Então aqui eu defino um operador para o primeiro cenário, 2 para o segundo, 3 para o terceiro e 4 para o quarto cenário. A próxima aba, eu defino qual é o indicador que eu vou utilizar para tomar a decisão. Então eu posso ter aí vários indicadores, mas nesse caso aqui a gente vai usar só um aí, que é a produção total. Então a gente sabe que um número reduzido de operadores ele impacta diretamente na produção total do sistema. Tá, então para isso a gente clica aqui nesse botão de mais. Eu tenho aqui uma outra opção que é o State P, que foi um gráfico criado no dashboard, então existe um tutorial já do dashboard. Aqui no Statistics também, ela é uma ferramenta aí customizável, do qual a gente define, cria uma aba, na verdade, customizada apenas do que nos interessa. Então eu posso usar esse dashboard aqui também dentro do Experimenter. Para quem não conhece ainda, existe um tutorial no YouTube também do dashboard. Nesse caso eu vou fazer uma análise de um dado padrão aqui. Então eu clico nessa opção, ele já libera aqui, já cria esse dado. Eu posso renomeá-lo, então aqui eu vou colocar como produção total. Posso colocar um valor para indicar aqui no eixo do gráfico, então aqui eu vou colocar peças mesmo. E nesse caso aqui, eu tenho aqui várias opções de indicadores, mas eu vou escolher a opção Statistic by Individual Object.
Aí ele me pergunta qual é a estatística, qual é o objeto que armazena essas estatísticas. Então, no nosso caso é a saída, que eu quero saber quantos itens foram produzidos aqui no total. E a estatística é a estatística input. Isso porque os objetos eles entram na saída. Então, eles saem do equipamento e vêm aqui para a saída. Ok, definido também o indicador. Na próxima aba eu defino por quanto tempo eu quero rodar essa simulação, que é aqui no Run to Time. No caso vamos deixar 3.600, que representa 1 hora de simulação. Nosso modelo está em segundos. Se essa simulação ela vai desconsiderar algum tempo inicial, então o que nós chamamos aí de Warm-up Time, que é basicamente a rampa até que o modelo se estabilize. No nosso caso vamos deixar 0 mesmo, que é um modelo bem pequeno. E nessa opção aqui o número de replicações por cenário. Então, como nós estamos trabalhando com a simulação computacional, e o principal diferencial da simulação computacional é o uso de distribuições probabilísticas, então quanto maior o número de replicações, maior a confiabilidade do resultado também. Então vamos deixar aqui nesse caso apenas 5 cenários. Definido aqui esses parâmetros, eu clico na opção Run Experiment. Ele vai rodar aqui essas simulações. Então quando estava em vermelho o cenário não tinha sido simulado. Agora que já está tudo em verde, significa que já foi tudo simulado, já foi tudo rodado, todos os cenários foram rodados. Clico aqui em ver os resultados, View Results. Ele me gera esse gráfico aqui, do qual eu tenho a produção total no cenário 1, que eu tinha apenas um operador. A produção total no cenário 2, que eu tinha 2 operadores. A produção no cenário 3, que eu tinha 3 operadores. E a produção no cenário 4, que eu tinha aqui 4 operadores. Tá, então, aqui é a visualização gráfica. Então a gente vê que na média, que mais ou menos aí foram produzidos 280 peças, quando eu tinha apenas um operador. Cada bolinha dessa daqui representa o resultado de uma simulação, tá? De uma replicação, na verdade. Caso eu queira ver esses dados aqui de um modo mais preciso, eu escolho aqui, ao invés da opção Replications Plot, a opção Data Summary. Então aqui eu visualizo que no cenário 1 foram produzidas aí, em média 276,6 peças, e com um intervalo de confiança de 90%, essa variação vai de 276,08 até 277,12. Isso para os outros 3 cenários também. Então o cenário 2 a média foi 500, o cenário 3 a média foi 564,4 e o cenário 4 também foi 5.464. Então a gente vê que o cenário 3 e o cenário 4 quase não teve variação aqui, com base no número de operadores. Eu posso alterar esse intervalo de confiança, então entre 90%, 95% e 99%. Nessa próxima coluna eu tenho o desvio padrão aqui de cada cenário, e o valor mínimo e o valor máximo. Eu posso também exportar esse relatório aqui para um formato web, ou em algum outro formato aqui, que no caso é no formato do próprio Flexsim. Ok? Então basicamente esse aí é o Experimenter, e caso alguém tenha alguma dúvida a gente está à disposição. Obrigado.